Olá, meu nome é Aline Roma, sou coach, treinadora comportamental e idealizadora da mentoria Mulheres Audazes. E eu também estou aqui, na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de conversar com um grande profissional do mercado que veio aí nos brindar com o seu conteúdo. Mário Pruno, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, o prazer é todo meu. Perfeito. Mário, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho sobre você, o que você estudou, um pouquinho da sua trajetória, e depois a gente fala da tua parte aí como coach e como gestor de projetos. Tá ok. Bom, minha jornada, eu sou formado em administração de empresas. Perfeito. Pela FECAP aqui de São Paulo. Eu comecei muito jovem, né? Tive uma jornada já como instrutor de informática, tive uma vida muito focada na área de tecnologia. Perfeito. Né? Mas eu tive uma vivência muito rica, né? E sempre ligada à gestão de projetos. Então, uma jornada que começou lá na área bancária, lá atrás, e que se perpetuou para a indústria de alimentos, indústria de entretenimento, que é muito divertido. Ainda tenho vivência na indústria financeira também, nos serviços financeiros de uma maneira geral. E de lá para cá também, em paralelo, me tornei coach executivo, para colaborar com o desenvolvimento das pessoas, que é uma das minhas maiores paixões. Perfeito, que bacana. Quando você iniciou a parte de gestor de projetos, alguma coisa te assustava? Não. Porque quando você começou era mais jovem, né? E para tudo cronometrado, para fazer assim, as tarefas, né? Porque antes, assim, grande parte das empresas tinha, lógico que tinha o cronograma das coisas e tal, mas às vezes podia acontecer ou podia não acontecer, né? Aí precisava da figura de um gestor de projetos. Né? Sim, e hoje, assim, o senhor me pergunta, assusta. Na verdade é sempre um desafio diferente. Sim. E o mundo, ele gira muito rápido. As coisas acontecem numa velocidade muito diferente. Quando eu comecei no meu primeiro grande projeto, que foi a integração de projetos lá entre Santander e Banespa, foi um grande desafio. E eu percebi que naquele momento já aconteciam muitas transformações. Hoje a gestão de projetos ela é ainda mais dinâmica. Foi em 2002? Foi mais ou menos em 2002. E foi bem assim, foi um processo bem estressante. Né, uma empresa privada, europeia, né, espanhol, que adquiriu... Não conhecido aqui no Brasil. Não conhecido, uma clientela muito A, B e assim, adquiriu um banco de carteira pública. Né? Sim, e pagou muito mais do que os concorrentes, né? Com certeza. Então, e hoje, quando a gente acompanha um cronograma de projeto, é como se fosse o cronograma um pouco da nossa vida. Né? Porque a gente vive com imprevistos o tempo todo e o gerente de projeto, os profissionais da área de projetos, eles percebem que as mudanças acontecem de uma maneira muito rápida. O que você tem que fazer é o quanto você demora para se adaptar nas determinadas situações que acontecem, nos desafios. Perfeito. Mário, o que eu tenho notado aí, eu fiz várias gestões de projetos durante a minha vida, né? Quando ainda não existia a figura do PMO, ainda, né, assim, as certificações, né? Mas tinha que fazer na marra, né? Então, eu lembro, eu ajudei, por exemplo, na migração de todos os sistemas de computação do Brasil para a Phoenix, no Arizona, quando eu estava na American Express. Nossa! Depois aí, a instalação do satélite, da antena parabólica, né? Daqui para Phoenix, no Arizona, né? E tudo mais. Então, exigia, sim, um trabalho meticuloso, né? Com certeza. Com cronograma e tudo mais, né? Bacana. Mas isso foi legal porque todos os outros projetos que fui tendo a oportunidade de gerenciar, principalmente os call centers, né? Eu colocava basicamente a figura de cada situação e
a atribuição de tarefas, né? Ou seja, e mais duro o seguinte, cobrar esse pessoal que é responsável pelas áreas, né? de cada setor para que tudo realmente aconteça. E você, tendo feito essa parte, você também levou para a sua vida pessoal um pouco da parte de gestão de projetos? Com certeza. Eu acho que nem o senhor falou sobre, eu acho que tem toda essa dinâmica de fazer uma boa gestão de projetos, uma boa matriz RACE, né? Uma matriz de responsabilidades. Exato. E eu acho que isso é cultural, você acaba pegando um pouco desse papel para a sua vida. Então, assim, eu diria até que hoje, como profissional coach também, eu acabo meio que direcionando as pessoas a criarem seus projetos de vida, sua carreira projetada mesmo. Certo. E não é muito diferente do que acontece hoje, as coisas mudam, né? Sim, exatamente. O que na verdade acaba se perdendo muito na vida das pessoas é que às vezes o propósito que você está buscando alguma coisa, ela se altera e você é obrigado a mudar muito dessa questão da sua gestão do seu projeto. Como que você está fazendo isso? Então, trazer a gestão de projetos para a vida de cada pessoa, eu acho que é super importante. Com certeza a carreira das pessoas e as suas vidas seriam um pouco mais, talvez, direcionadas a algum propósito maior, para que a pessoa agregue valor dentro da sua vida e sinta um pouco mais até de orgulho naquilo que ela faz do dia a dia. É verdade. Até, por exemplo, quem fala, olha, eu vou fazer um curso tal, né? Assim, tem as etapas, para que você vai fazer esse curso? O que você vislumbra lá na frente? Exatamente. Assim, é muito ruim e eu acabo cruzando com muitos profissionais jovens, né? Falando, poxa, eu fiz engenharia. Mas na verdade o que eu gosto é psicologia, né? E aí a pergunta que às vezes eu faço para as pessoas é: qual que é o seu verdadeiro sonho? Qual que é o seu propósito, né? Assim, o que você se sente bem fazendo? E são coisas muito simples, mas que às vezes as pessoas no dia a dia, da correria, elas nem param para pensar, elas não param para refletir o que elas realmente querem da sua vida. Então, eu pego muitos casos que a pessoa está fazendo transição de carreira, elas estão saindo de uma vida em arquitetura para de repente se tornarem enfermeiras, ou pessoas que estão realmente fazendo algo completamente diferente, pessoas que trabalharam em banco, mas hoje estão fazendo carreira na biomedicina. Então, eu acho que tem todas essas questões, né, de você buscar esse verdadeiro propósito que você ainda tem na sua vida, né? Isso é uma coisa que é profunda até, e às vezes até difícil de as pessoas voltarem atrás. Sim, é verdade. Agora, eu vejo assim, não sei se você concorda comigo, mas uma parte fundamental de tudo isso, para mim, é equilíbrio. Com certeza. Um equilíbrio assim, equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional. Porque não, eu quero fazer isso porque eu quero. Não, tem que ter, tudo tem o seu preço, né? Cada escolha tem também. Eu sempre falo assim, a escolha anda junto com a renúncia. Quando você escolhe fazer uma coisa, você renuncia a outra coisa, naquele mesmo momento. Exato. Né? Você pode fazer depois, mas naquele mesmo momento. Então, quanto mais assertivo a gente puder ser, melhor. Exato. Assim, falando um pouco até da questão da metodologia do coaching, o coaching ele é muito focado justamente para isso, né? Tem muita gente que acredita que o coaching seja muito mais um aconselhamento. Na verdade, não é bem um aconselhamento. Não, as respostas estão dentro da pessoa. Exatamente. O profissional do coaching, ele vai ajudar o coachee, que é o cliente, ou até a pessoa que está passando pela transformação, a realmente, o coach ele vai fazer as perguntas para que ela direcione bem a sua vida. Então tem ferramentas aí, até uma delas fala sobre vários segmentos da vida, né? Então ela é uma das ferramentas mais comuns, mas que realmente faz a pessoa refletir. Como é que está a sua área financeira? Como é que está a sua área profissional, a sua área familiar, o seu relacionamento íntimo, né? Porque sempre existe esses trade-offs, né, que a gente fala. Assim, a gente sempre vai ter que manter o equilíbrio. O equilíbrio da vida é o mais importante. Logicamente que vão haver turbulências, em alguns momentos vamos abrir mão de alguma coisa ou outra, mas a gente tem que tentar manter o equilíbrio e de uma maneira satisfatória, sem se enganar com os desejos que
que não sejam seus, porque às vezes você abraça causas que não são suas, né? Exatamente. E muitas vezes, assim, em sala de aula, né, sou professor universitário, eu falo assim, ó, pessoal, tudo na vida é Darwin. Não é nem o mais inteligente, nem o mais forte, aquele que se adapta às mudanças. Exato. Então, você vai concorrer a uma vaga, às vezes é igual você concorrer a uma corrida de 100 metros. Exato. Todos são bons, certo? Mas aquele que se preparou um pouquinho mais, porque às vezes você ganha por 2 centímetros, 3 centímetros. Né? Corrida de cavalo de turf, né? Às vezes é um nariz de diferença que o cavalo ganha. Verdade. Mas aí, como é que o condutor conseguiu aquela proeza? Não significa que o segundo lugar seja ruim. Não, ele é bom. Só que naquele momento precisa escolher um. Né? E na vida da gente é assim. As empresas precisam escolher um. Todos são bons. Exato. E como que você faz para ser esse escolhido? Então, como você falou, é uma preparação. Exatamente. Né? Então, antes mesmo, quando você está fazendo uma preparação para uma entrevista, por exemplo, você tem que pesquisar sobre a empresa, exato, entender os pré-requisitos da posição, se exige ou não um conhecimento específico, para ver se você está ou não aderente. Né? Logicamente que você não vai saber tudo às vezes, mas você tem as suas competências, né? Os seus talentos, né? que se refletem para essa vaga. Né? Só que existe uma preparação. Né? Muitas vezes eu pego candidatos e pessoas, de uma maneira geral, que me pedem ajuda para fazer uma entrevista, por exemplo, que elas nem sabem exatamente para que elas estão se cadastrando para uma vaga. Elas falam, olha, eu peguei essas vagas, mas parece uma metralhadora, vamos falar assim. Elas estão tirando para vários tipos de vagas, para posições muito diferentes, até como se fosse um desespero. Né? Isso traz uma situação muito difícil, porque ela vai para uma entrevista às vezes, até porque o recrutador às vezes não tem assim, total conhecimento do perfil, e aí ela entra numa cilada. Exato, verdade. E, por alguma questão, em alguns casos, ela passa numa vaga dessa. Só que será que ela está preparada? Será que ela vai ser feliz naquela posição? Né? Então existe, quando a gente fala que a gente tem que traçar um mapa, um projeto, um roadmap de conhecimentos para que ela chegue lá. Isso, e aliado às habilidades e competências que você tem. Exato. Né? E aquilo que... os requisitos do cargo com aquilo que você é. Né? Exato. E muitas vezes as pessoas elas se esquecem, na verdade, das competências dela. Elas ficam querendo ser quem elas não são. Sim, exatamente. E às vezes mente no currículo. Vira uma mentira no currículo. Isso é realmente um tiro no pé, eu diria. Isso, porque depois é pego lá, na entrevista é pego. Exatamente. Ou quando pediram os documentos. Sim. Mas assim, a mentira, ela acontece, mas acho que o principal ponto de reflexão, quando eu pego essa situação, eu falo, você está mentindo para o recrutador, você está mentindo para quem? Na verdade, você está mentindo para si mesmo. Exatamente. Né? Aquilo que você gostaria de ser. Exato. Então você vai perdendo um pouco a direção. É meio que assim, eu já vi muitas situações que as pessoas passam por diversas vagas e não param em nenhum lugar. É um pouco isso que falta na pessoa, um pouco de reflexão, de entender qual o caminho que ela quer traçar e se preparar para aquilo. Exato. Né? E aí olhar qual que é o meu modelo de currículo adequado, para quais vagas eu tenho que me candidatar, como é que eu chego naquele recrutador. Sim, eu estou vendável. Exato. Vendável não só fisicamente, mas com toda a estrutura que você precisa ter, né? Não, exato. Você pega situações de pessoas que às vezes têm dificuldade até mesmo para conversar. Né? Numa simples conversa, num bate-papo, ela fica muito nervosa. E às vezes é só um bate-papo. Né? Então eu pego muitos profissionais que têm essa dificuldade. Assim, vamos falar, é uma coisa que é natural, é comum, é bem comum. Né? Porque eu acho que é uma preparação. Né? Então é um passo a passo. Então a pessoa não precisa estar de antemão pronto. Não, ela tem um trajeto para fazer. Né? Mas hoje eu acho que até o mercado de trabalho é exigindo do mais novo estagiário do mercado, às vezes qualificações até bem elevadas. E uma coisa que você falou que é interessante assim,
Tem profissional que trabalhou muitos anos e hoje, depois a empresa teve algum corte, alguma coisa, ele tem mais dificuldade em se realocar no mercado. Sim. Porque o mundo que ele conhecia é diferente do mundo de hoje. Exatamente. Então, às vezes, alguns me perguntam por que eu fui gerente lá, tal, não sei o que lá, tal, fiz tanta coisa, né, tal. Aí, só que ele estava no mundo analógico e não se digitalizou. Esse que é o grande problema. Porque o que eu falo é assim, olha, se a gente fosse fazer um jogo de futebol e vamos pegar pelo currículo. Então, por exemplo, pega os melhores. Aí, suponhamos que fosse há 6 anos atrás, quando o Pelé ainda estava bom. Fala, Pelé, você foi campeão do mundo, tantas copas, não sei o que, lá mais de 1000 gols oficiais, não sei o que. Você pode correr 90 minutos? Não dá. Então, assim, tudo aquilo que você foi é referência. Vale o que você consegue fazer de agora para frente. Aquilo que a empresa falou, eu preciso de gente que faz isso daqui. Aí você consegue? Não, mas eu fiz aquilo lá. Não, o que você fez foi referência. Exatamente. Então você tem que se preparar o seguinte, do que você consegue fazer daqui para frente. Exato, eu acho que esse é um ponto, tem muita gente que me procura para uma consultoria nessa parte, pessoas que já extremamente seniors de mercado, Sim, grandes exato. diretores, executivos realmente do mercado, que falam assim, Mário, estou enfrentando dificuldade, né? Muitas vezes pela própria senioridade deles, pelo tamanho do cargo que eles já ocuparam, Exatamente, mas muitas vezes também por essa questão de uma aderência das necessidades. Verdade. Né? Então, muitas vezes a gente pega profissionais, até empresas de outplacement, fazendo treinamentos para que essas pessoas busquem uma melhor recolocação. Sim. É simples, nem sempre. Porque essas vagas de grandes diretorias, elas estão ficando cada vez menores, né? As empresas estão passando por um processo de achatamento, em que os funcionários também passam pelo mundo ágil, em que todo mundo tem um pouco mais de autonomia para desenvolver o seu trabalho. Sim. Então, esses profissionais, eles podem ser aproveitados sim, com certeza, são verdadeiros mentores de conhecimento e de grande experiência. Né? Então o que ela pode fazer? Ela pode realmente entender, fazer um direcionamento mercadológico com um hunting até, para entender o posicionamento, um coaching também para direcionar um pouco melhor os seus propósitos, para que isso seja ajustado. Logicamente que essa questão ela pode melhorar, por exemplo, com os profissionais mais jovens que fazem o desenho da carreira deles, para quando chegar num momento oportuno, ele tem um plano B. Isso, perfeito. Então, assim, tem uma pessoa que já tem 25 anos de mercado na mesma empresa, ele tem que ter um plano B, né? Muitas vezes, esse profissional de grande experiência, ele tem a oportunidade, inclusive, de virar um empreendedor. Exato. Aproveitar o conhecimento que ele teve de anos, Sim. né? Seja nas áreas que ele atuou, na área de tecnologia, na área de telecom, né? No conhecimento acadêmico, né? Tem toda essa bagagem que ele pode realmente se redirecionar para o mercado novamente, né? Tem oportunidades? Tem oportunidades, mas você tem que ser certeiro e você tem que ter muita perseverança e resiliência. A ideia é que, assim, hoje o mercado, você pode ter 1000 nãos, mas você pode ter um sim. Então, a ideia é que você não desista jamais, porque essa oportunidade em algum momento aparece. Ok, e a gente sempre fazia aquela pergunta, por que não? Exatamente, o não você já tem. Exato. Né? Então, por que não arriscar, não continuar, né, dia após dia? Eu acho que as pessoas hoje estão desistindo muito fácil, né? Então, assim, é um ponto que eu trabalho muito com as pessoas, né? Até mesmo os jovens estão um pouco resilientes em alguns momentos, né? Passam pelas primeiras dificuldades dentro de uma empresa, situações que eles não concordam e simplesmente trocam de empresa. Isso é muito natural, só que isso, se perpetuado durante muitas situações da carreira dela, ele não constrói nada, nenhum conhecimento verdadeiramente que realmente agregue valor para a vida dele. Né? É verdade. Mário, nós estamos nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e também os seus contatos.
Bom, eu quero dizer que a gente vive um momento de pandemia, umas situações bem desafiadoras, mas o recado que eu dou nesse momento e por tudo que eu tenho visto é: continuem a buscar os seus verdadeiros propósitos, seus sonhos. Se vocês precisam de trabalho, se vocês precisam correr atrás das suas famílias, buscar o equilíbrio, aproveite esse momento, né? Valorize esse momento de descoberta e de valorização, né? Busque o seu melhor, faça o seu melhor, né? E nunca desista. Sempre existe um espaço além para a felicidade aí. Para quem precisar falar comigo, bater um papo sobre carreira, fique à vontade. O meu contato é 11 99605 6776 ou pelo meu e-mail marioycuno@gmail.com. Fico à disposição. Ok. Mário, muito obrigado, viu? Espero revê-la em outras ocasiões, tem muito conteúdo. Muito obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esse grande profissional, Mário Cuno. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.